Olá pessoal, tudo bonzinho com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre cinética química. E o próprio nome está dizendo, né? Quando se fala de cinética química, falando de quê? De estudo da velocidade dessas reações. Por isso é interessante vocês visualizarem, né? Por isso que o nome do assunto, né, da globalização, chama-se físico-química. É justamente o estudo de aspectos físicos, como velocidade, como a gente acabou de estudar o calor, na química, né? Nos processos químicos. É interessante entender por que a gente estuda a chamada afisicoquímica. Isso é bem legal, né? Ao menos eu acho bem legal entender porque o nome dessa, aspas, disciplina chama-se fisicoquímica. Então vamos lá, sem enrolação. O que é estudar cinética? É estudar justamente como calcular a velocidade, um princípio físico, em uma reação química, e depois entender como eu posso alterar essa velocidade, seja acelerando, seja, logicamente, diminuindo essa velocidade. Entender quais são os fatores que eu posso fazer para alterar uma velocidade. E é interessante, né, que a gente pensa logo em, quando fala de alterar, aplicação de catalisador, acelerar uma reação, só que muitas vezes a gente quer fazer o contrário, a gente que tende a querer diminuir a velocidade. De modo geral, todo o alimento, a gente precisa colocar o quê? Inibidores, substâncias que tendem a diminuir a velocidade, justamente para que essa reação não se processe rápido e o alimento estrague. Isso é bem interessante, porque de um modo geral, os professores, livros didáticos, sempre colocam catalisador, como se o único objetivo de alterar a cinética de uma reação é aumentar a velocidade. Nem sempre. Depende do nosso objetivo. Então é justamente isso que a gente estuda na cinética. Como calcular a velocidade e como é que essas reações ocorrem e como eu posso afetar, né, alterar a velocidade dessa reação. Um assunto extremamente cotidiano. O nosso próprio organismo, né, os antioxidantes, retardar o envelhecimento é retardar um processo cinético, um processo de reação. Então ela está muito, né, muito no nosso dia a dia, muito interessante. Então é bom, né, e é interessante o estudo da cinética química. Então vamos lá. Primeiro ponto, já vimos, né? Cinética química seria o estudo da velocidade das reações. Como calcular a velocidade média de uma substância? Aí vamos puxar então a parte da física para agora para a minha química. Quando você está falando de um carro, está falando de um ponto material, um móvel, ele todo, né, seja a roda, seja você que está dentro do carro, todo ele faz parte de um conjunto. Então todo ele vai ter uma única velocidade. Numa reação química não. Porque numa reação química, cada substância ela pode ter a sua própria estequiometria. Então existe a estequiometria de A de B, a de C, a de D, mas seja qual for. Então você tem que entender que na hora que você vai calcular a velocidade média, eu estou enchendo o saco aí, média, segunda vez, por quê? Porque o primeiro cálculo de velocidade que vai trabalhar vai ser uma variável importantíssima que é o tempo. A gente pode calcular e vai ver daqui a pouco a velocidade instantânea. E aí eu não preciso de tempo, ou seja, o contrário. O limite de tempo vai tender a zero. Né? Então vamos lá. A velocidade média de uma substância, ela vai ser justamente calculada individualmente. É como se no carro a sua velocidade fosse diferente da pessoa que estivesse ao seu lado. Por quê? Porque no caso da química, cada substância poderá ter uma proporção diferente. O próprio nome, né, estequiometria, proporção entre as massas, já dá uma ideia que nem sempre a velocidade de uma substância vai reagir estequiometricamente em relação à outra. Mas, de qualquer maneira, se a gente está calculando a velocidade de qualquer coisa, a gente precisa da variação dessa coisa, nesse caso, da variação da medida da substância em função da variação do tempo, já que eu estou calculando uma velocidade média. E é justamente essa variação de algo que está mudando que em química a gente pode ter várias possibilidades. Eu posso usar essa variação aqui em massa, eu posso usar essa variação aqui em volume, eu posso usar essa variação em mol e posso usar essa variação em concentração molar, que geralmente é a mais utilizada, né? Que inclusive vocês vão visualizar que a gente usa o símbolo, um colchete, indicando a concentração molar. Claro que, dentre essas 4 possibilidades, 3 são ótimas para mim. Tem uma aí que é um pouquinho mais enjoada, que é justamente a massa, né?
Por que a massa é um pouco mais enjoada? Justamente porque cada substância poderá ter uma massa diferente, então vai reagir estequiometricamente diferente. Volume e mol, você lembra lá do princípio de Avogadro, quando você fala de volume, você fala de gás, né? Então, obrigatoriamente substâncias gasosas. E vocês lembram que no princípio de Avogadro, volume e mol são proporcionais entre si. Então, eu não preciso estar preocupado, né, qual é a massa de cada substância. Um mol de qualquer gás ocupa sempre o mesmo volume. Então, a proporção é direta. Então, essas três últimas são proporções rápidas, diretas, que a própria equação vai lhe dar. Entretanto, se ele fizer uma relação em massa, você vai ter que fazer ou o cálculo estequiométrico ou calcula a partir da massa o seu mol. Independente de como ele vai trazer na questão, toda a velocidade vai ser a variação da sua quantidade em matéria, em volume, em massa, em concentração, em função do tempo. Tranquilo? E aí quem vai definir a você como vai ser calculado, né, em qual fator vai ser calculado é a questão. Ninguém aqui vai morrer de véspera. Certo? Mas vamos lá. O que é interessante você perceber? Quando você fala de uma reação química, você está aqui, ó, A mais B produzindo C e D. Então, eu estou considerando que A e B são os meus reagentes. E se eles vão reagir, a sua quantidade com o passar do tempo vai diminuir. E isso a gente vai perceber que na hora do cálculo dessa velocidade, vai terminar dando uma velocidade negativa. É lógico que não existe velocidade negativa. O negativo vai lhe dar uma informação. Ele vai lhe dizer, opa, essa substância que você está calculando, se ela está diminuindo a concentração, ela é um reagente. É um indício, coisa de física, né? A velocidade pode ser positiva ou negativa. O carro não está andando de ré ou de frente. Ele está indicando apenas a orientação, né? Se ele está se afastando da origem ou se aproximando da origem. A mesma coisa você vai encontrar aqui. Se você vai calcular uma velocidade de uma substância, vamos lá. Vou calcular a velocidade de uma substância, A. Para essa reação aqui, você vai ter a variação da quantidade de A. Vamos colocar aqui em termos de concentração. Variação da concentração de A em função da variação de tempo. O que é que a gente sabe? Como A é um reagente, com o passar do tempo ele vai diminuir a sua quantidade. E ao diminuir a quantidade, eu posso dizer então aqui em cima, ó, que a concentração de A no fim, ela é menor do que a concentração de A no início. Então eu posso chegar facilmente e perceber que essa variação vai dar negativa. Né? Então, em função do tempo aqui, ó. Então, se essa variação aqui, ó, variação de A final menos inicial, ela vai dar um ΔH negativo, a minha velocidade vai dar negativa. De novo, o importante não é, existe velocidade negativa? Não. O que existe é uma indicação que a sua quantidade de matéria está diminuindo. Então, se a quantidade de matéria está diminuindo, eu já sei que é um reagente. Professor, então, toda vez que eu for calcular velocidade de B, vai ser a variação da concentração de B em função da variação de tempo. O que é que eu vou de novo perceber? Que a concentração final de B é menor, porque eu estou partindo do princípio que A e B são reagentes. Ao reagir, eu vou diminuir a minha concentração. Diminuindo a minha concentração, eu vou encontrar uma velocidade negativa. Então, de novo, né, vamos colocar aqui direto, a velocidade de B será também menor do que zero. Isso aqui indicará para mim que eu sou um reagente. É isso que me interessa. Entender que encontrou uma velocidade negativa ou que a questão deu uma velocidade negativa, você já sabe que aquela substância em questão está diminuindo sua concentração. Ponto. Né? Professor, eu posso colocar a velocidade em módulo? Pode, não tem problema. Quem vai dizer tudo isso é a questão. O importante, vou fechar pela outra vez, para não ficar enjoado, é que ao saber que é negativo, eu sei que eu tenho ali um reagente na minha velocidade. Né? Já, tanto faz. Se eu usar C ou usar D, vai ser a mesma coisa, né? A velocidade de C vai ser a variação da concentração de C em função do tempo.
Como C é um produto, eu estou produzindo, com certeza, vamos fazer aqui, a concentração final de C é maior, vamos colocar aqui, do que a concentração de C inicial. E se a concentração final de C é maior, em intervalo de tempo, eu já sei de novo que essa velocidade aqui vai ser maior do que zero. Essa velocidade de C vai ser maior do que zero. A mesma coisa vai acontecer com a velocidade de D, que também será a variação da concentração de D em função do tempo, o que vai me dar também uma velocidade positiva, o que me dará como característica que eu tenho um produto dessa reação. Isso é que é importante. Professor, uma questão, eu preciso calcular a velocidade de cada uma pela sua variação de concentração? Não. Lembre que aqui na química, né, apesar de cada substância poder, né, ou poderá ter uma velocidade diferente, mas você tem a estequiometria. E caso você tenha estequiometria, então existe uma proporção. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, eu tenho uma reação qualquer. Vamos colocar aqui 2 mols de H2 gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de água gasosa. Ora, a própria leitura, né, quando eu construí o meu exemplo, eu já fui logo dizendo, para cada 2 mols de hidrogênio, eu só preciso 1 de oxigênio. Ou seja, eu já posso afirmar que a velocidade com que o hidrogênio reage em mol, que eu posso estipular também em volume ou em concentração molar, vai ser igual a 2 vezes a velocidade do oxigênio, que vai ser igual à velocidade da água. Lembrando que eu estou trabalhando em mol, e como é um gás, também em volume. Porque, de novo, pelo princípio de Avogadro, mol e volume são proporcionais à temperatura constante e pressão. Claro que se ele me desse, professor, então se eu disser que a velocidade do hidrogênio em massa é o dobro da do oxigênio, claro que não. Não é claro que não, não porque como eu posso dizer assim, eu já posso saber direto, né, porque eu tenho 2 aqui. Porque a gente sabe que em massa, 1 mol de hidrogênio só pesa 2 gramas. 1 mol de oxigênio pesa 32. Então, consegue visualizar aí? Para cada 4 gramas, eu preciso de 32. Então, não é porque tem 2 no hidrogênio que a velocidade dele vai ser maior. Em massa. Em massa, eu preciso estabelecer a estequiometria. É por isso que a gente tem que torcer. Torcer é uma palavra muito pesada. É muito mais interessante, é muito mais tranquilo quando a questão da velocidade em volume, em mol ou em molar. Porque a própria reação já está me dizendo logo tudo. 2 para 1 para 2. Então, eu posso dizer que a velocidade do hidrogênio é 2 vezes a do oxigênio. Posso. Em volume, em mol, concentração molar. Em massa, não. Em massa, eu teria que estabelecer a famosa estequiometria. Então, essa foi a primeira parte. Vamos continuar. A gente vai ver gráficos e continuar com velocidade instantânea. É só aquela velhinha bate e volta. Vamos embora. Vamos lá, né? Voltando dessa velha mágicazinha para não perder muito tempo, né? Escrevendo no quadro, não tem nada a ver com isso. A aula online é assim, né? Termina sendo mais rápido. Então, vamos lá. Vamos a um gráfico de variação de quantidade de matéria em função do tempo. A gente usa, né? A gente usa, é ótimo, né? Eu sempre uso, sempre os livros usam a relação de concentração de matéria. É a mais importante, porque, lembre-se, 1 mol de qualquer coisa sempre tem a mesma quantidade. Então, a maneira mais, não seria a palavra inteligente, mais sagaz, mais importante que a química usa para calcular qualquer velocidade, qualquer variação, inclusive fazer os gráficos, é sempre quantidade de matéria, né? Que lembre-se, quantidade de matéria, mol. Mas tanto faz, você poderia ter colocado aqui massa. O único cuidado, de novo, que a gente tem que relacionar massa é porque nem sempre, ou melhor, tirando os isômeros, não sei se vocês lembram sobre isso, isomeria, compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular,
tirando o isômero, eu não posso dizer que 10 gramas de uma substância produz 10 de outra. Né? Isso só aconteceria em isomeria. Butano, metilpropano, 10 gramas de um produz 10 gramas de outro. Já vi acontecer isso já em alguns vestibulares. FUVEST, Unicamp, ele colocar problemas de velocidade, de estequiometria envolvendo isomeria. Aí eu não preciso calcular para mol. Já posso fazer direto. Para cada 1 grama é 1 grama. Mas fora isso, tirando esse caso específico, cada substância tem a sua massa. 1 mol de Xandão é igual a 1 mol de qualquer um de vocês. Mas a minha massa não é igual a de vocês. Pelo contrário, né? Infinitamente menor. Então, consigam entender isso rapidamente, por favor, porque é interessante. Quando você faz uma relação de quantidade de matéria, não me interessa quem é a substância. Interessa a sua proporção. Mas se você faz uma relação de massa, aí eu tenho que saber quem é cada substância, pegar a sua massa molar e proporcionar a sua estequiometria. Então, de modo geral, todos os gráficos, as velocidades que a gente vai calculando, é sempre em função da concentração em mol. E olhando, né, um gráfico em função de concentração em mol, se eu pegar uma reação qualquer, por enquanto, uma reação genérica, sem muita frescura, então eu vou pegar uma reação aqui qualquer, de A, vou colocar aqui do lado, A produzindo B mais C. E aí eu não estou preocupado, a princípio, com a estequiometria. Estou preocupado com a visualização gráfica. O que a gente acabou de entender? Que se eu tenho uma reação A produzindo B e C, eu já sei que a quantidade de matéria de A tende a ser diminuída com o tempo. Claro que tem que existir A inicialmente, então não sei quanto, não me interessa a princípio. Existe uma quantidade de A, aqui não sei qual é, mas existe, e com o passar do tempo ela tende a diminuir. Já B e C, partindo do princípio que a reação ainda vai começar a ocorrer, eles não existem. Vou chamar aqui então de concentração zero. De novo, é visual como A é reagente, quem diz é o sentido da reação, que com o passar do tempo a tendência dele é diminuir sua concentração. Vai diminuindo a concentração. Até onde? Não é uma discussão a princípio. É entender que se você pega um gráfico e está visualizando a diminuição da concentração, ele só pode ser reagente. Por isso a gente acabou de ver que a velocidade vai ser o quê? Negativa. A concentração final vai ser sempre menor do que a inicial. Já B e C, claro, eu vou, de novo, sem me preocupar com a estequiometria, com a proporção, tende a aumentar. Então, partindo do princípio que eu tenho aqui, vamos pensar em B primeiro. Em B, aumentei. Então, né, vou considerar aqui como B. Né? Claro, aí vem as análises, de novo, né? Enfatizando que o primeiro exemplo é só visual. Claro que quem vai definir se esse gráfico vai ser igual ou diferente em relação a C é a minha proporção. Por exemplo, se C tiver a mesma estequiometria de B, o gráfico será o mesmo. Porque em mols eles vão variar a mesma coisa. Veja como é interessante, né? Não me interessou quem é B e quem é C. Eu sei que o gráfico vai variar a mesma coisa, porque eu estou trabalhando com concentração em mol. Claro, porque a estequiometria eu estou considerando igual. Se eu considerar que a estequiometria de C é menor, então a inclinação de C vai ser menor, porque ele vai produzir menos em relação a B. É bem tranquilo, é bem fácil. Como nesse primeiro exemplo eu não estou preocupado, vou colocar uma concentração de C aqui qualquer. Pronto, chamei aqui de C, aqui de A. O interessante, e aí para o próximo exemplo aqui a gente já começar a visualizar, é que quando você olha com a estrutura dessa gráfica, eu já sei que quem diminui é reagente, quem aumenta é produto. Por isso que a velocidade de A ela é menor do que zero. A velocidade de B e a velocidade de C são velocidades maiores do que zero. Né? Além do mais, saber, olhando quem é B e quem é C, e o mais importante, ao olhar para um gráfico desse, já saber, independente a princípio do valor, que esse coeficiente aqui, que eu vou chamar aqui de X, e esse coeficiente que eu vou chamar de Y, nesse gráfico eu posso afirmar com certeza que X é diferente de Y. Por quê? Porque os dois saíram da mesma quantidade de mol, mas não tivemos a mesma produção. Então, a proporção estequiométrica não foi a mesma. Então, isso só de olhar um gráfico. Então, ao olhar a grafia, a gente pode saber a reação. E pela reação, a gente também pode olhar
a grafia. É só fazer o contrário. Vamos dar um exemplo aqui. Esse eu vou ficar mais preocupado com os valores, né? Vai ser um exemplo mais fidedigno, como a gente pode dizer assim, né? Correto. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui 4 grafias, 4 variações, e a gente vai tentar discutir qual seria a equação química que representaria essa grafia. Então, vamos lá. Primeira substância, vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. Pronto, colocar. Vou chamar aqui de substância X. O que é que eu posso afirmar sobre X? Sem continuar. Que ele não é um reagente. Por quê? Porque com o passar do tempo, a concentração de X aumentou. Então, X não é um reagente. Não tem como. Vamos botar outro. Vou chegar aqui. Vou colocar Y. O que é que eu já sei de Y? Primeira coisa, que Y também é um produto. Afinal de contas, sua concentração aumentou. Segunda coisa, que a estequiometria de X e Y não são iguais. Segunda coisa. Terceira coisa, que a estequiometria de Y é maior do que a de X. Quarta coisa, como eu estou visualizando que X variou aproximadamente em 1 e Y aproximadamente em 2, eu já sei que a estequiometria de Y é o dobro da de X. Só olhar isso. Então, olha quanta informação que eu posso extrair de um gráfico ou, a partir de uma equação, construir o gráfico. Às vezes é mais fácil da equação construir o gráfico, né? Porque você já tem a estequiometria. Eu não estou dando a estequiometria, a gente está entendendo, a gente está construindo essa estequiometria. Então, se eu vou parar aí como produto, eu já posso montar uma coisa na minha equação. Que eu tenho X mais Y como produto. Não sei qual é a estequiometria global, porque eu não tenho os reagentes. Mas eu já sei que a proporção estequiométrica de X para Y, a princípio, é de 1 para 2. Se aqui for 1, aqui é 2, se aqui é 2, aqui vai ser 4, aqui se aqui é 3, aqui é 6, não me interessa. Mas eu sei que a proporção é de 1 para 2, porque eu estou olhando as variações no mesmo intervalo de tempo. Vamos continuar? Então, vamos lá. Vou pegar um agora aqui qualquer, inicialmente com essa quantidade, ó, e vou diminuir. Opa, se eu vou diminuir, eu já sei que dentro com um reagente. Então, vamos brincar aqui, vou colocar aqui, ó. Coloquei. Vou chamar aqui de A. De A. O que é que eu já estou percebendo? Que A é um reagente. A é um reagente. Né? Não sei se é o único, vamos continuar discutindo. Percebi que A variou em 2 a minha concentração, que é a mesma variação de Y, que é o dobro da de X. Olha, não sei se vocês acham bonito. Eu acho bonito. Então, eu já começo a saber que a estequiometria de A, em mol, lógico, é igual a de Y, que é o dobro da de X. E aí você vai brincando, né? Professor, isso é brincadeira? É. Né? Então, eu já sei que a de Y é igual a de A. Vou colocar aqui 2, porque aqui está 2 e aqui está 1. De novo, eu não sei se vai ser a estequiometria final, perfeita, em números inteiros, mas eu já sei a proporção. E estequiometria é uma proporção. Vamos lá. Se eu quiser continuar, vamos colocar outro aqui. Vou começar, olha aqui, ó, vou começar daqui e vou jogar para cá. Vou chamar essa aqui de B. De B. O que é que eu vi? B variou daqui para cá. Ele variou em 1. Ah, professor, mas ele chegou no final igual a A. Mas ele não começou com a mesma quantidade. E a gente está trabalhando com variação. A velocidade é um fruto da variação. E não de quanto eu tenho só inicialmente ou de quanto eu tenho no final. Então, a variação da substância B foi de 1. Então, de novo, eu já sei que B é um reagente porque diminuiu a concentração. E sei que a variação de B foi igual à variação de X. Ou eu posso dizer que a variação de B é a metade da de A. Então, aqui vai dar 1. Eu fiz de propósito B não começando do mesmo lugar, para que vocês possam entender, né, ou possam visualizar melhor, que não depende de quando eu começo ou de quando eu apenas termine, sim de variação. Velocidade é feita de variação, de quando variou no mesmo intervalo de tempo, lógico.
Então, no mesmo intervalo de tempo, B variou em 1 e A variou em 2. Y variou em 1. Desculpe, X variou em 1 e Y variou em 2. Pronto. Chegamos à proporção final, né? Já está aqui feitinha. Para cada 2 mols de A, reage 1 de B, produzindo 1 de X e 2 de Y. Professor, e se eu colocar variando em 3 e em 4, não tem problema. Se você vai colocando embaixo essas proporções, no final você vai ter estequiometria. Se eu chegasse aqui, começasse daqui e viesse até aqui embaixo, então você variou em 1, em 2 e em 3. Opa, então eu já sei que essa substância C é um reagente e ela varia, né, em termos de concentração 3 vezes mais do que Y. Então essa minha substância terá um coeficiente 3 vezes maior do que Y. Desculpe, de novo, do que X ou do que B. Então, na verdade, é só ir colocando de quanto variou. Você pode colocar de maneira rápida. De quanto variou Y? 2. De quanto variou A? 2. E aí você vai colocando embaixo a variação. E depois estabelece entre elas uma proporção. Pronto, acabou-se. Ah, variou de 2 para 3, de 2 para 4. Então, se variou de 2 para 4, é de 1 para 2. Então, dica final. Você coloque de quanto variou em cada uma. Variou em quanto? 2. Variou em quanto? 1. Pronto. A partir desse momento de quanto você colocou, quanto variou, você estabelece uma proporção em menores valores inteiros. Certo? Vamos lá. Qualquer coisa, a gente, repete de novo. Velocidade da reação. Lógico, mais uma vez, que a gente está trabalhando, mas não custa nada colocar a velocidade média dessa reação. Se a gente parar para pensar, de novo, diferente da física, que você dentro de um carro, o carro, você, qualquer peça do carro tem a mesma velocidade, quando você olha para a química, cada substância poderá ter a sua velocidade. Então, se cada substância tiver uma velocidade diferente, como é que eu vou achar a velocidade da reação? Cada um aí de vocês pode dar uma ideia. A IUPAC também teve a ideia dela. E a ideia da IUPAC é que a velocidade da reação será sempre proporcional a um mol de qualquer substância, lógico, da reação. Então, se você sabe que a velocidade aqui, por exemplo, de A está relacionada a 2 mols, então eu vou dizer que a velocidade da reação é a velocidade de A dividido por 2. Ou que a velocidade da reação é igual a de B, já que B aqui é 1 mol. Então, por favor, não estou dizendo que toda reação vai ter a mesma velocidade. Eu estou dizendo que toda reação vai ter uma velocidade proporcional a 1 mol de cada substância participante da minha reação. Então, de novo, se eu tiver uma reação qualquer, 3 mols de A reagindo com B, produzindo 2 mols de C, eu já sei que a velocidade de A é 3 vezes maior do que a de B, vamos brincar? A velocidade de A é 3 vezes a velocidade de B. Posso dizer que a de C é 2 vezes a de B, né? A de C é 2 vezes a de B. Posso dizer que a velocidade de A é 3 meios da de C, ou 1,5 vezes. Né? A velocidade de A é 3, sobre 2, então 1,5 a velocidade de C. Independente de quem eu pegar, a reação será sempre igual a 1 mol. Então, para essa reação, para essa equação química aqui, eu posso dizer que a velocidade da reação seria igual, de cara, à velocidade de B, que vai ser idêntica à velocidade de A, dividido por 3. A regra de 3. Ou seria igual à velocidade de C sobre 2. Só temos que tomar um cuidado aí. Lembre que C é um produto, você pode encontrar um valor negativo. E a reação como um todo, ela tem que ter uma velocidade única, né? Não pode ser nem positivo nem negativo. Então, a gente vai usar o módulo. Certo? Claro que em B e A não precisaria. Um módulo. Apenas para que você tenha um padrão de velocidade. Não vai ter velocidade da reação positiva ou negativa. Na verdade, vai ser o mesmo valor, lógico. O sinal apenas indicaria quem substância você pegou. Se era um reagente ou um produto. Certo?
Tudo em paz? Então, a velocidade média de uma reação toda é sempre padrão. Lembra das nossas padronizações? Eu preciso padronizar. Ah, professor, eu podia ter feito uma média aritmética? Sim. Podia ter feito uma média ponderada? Sim. Cada um pode ter sua ideia. Aí o PAC já teve a ideia dela. Padronizou o mol. Pronto. A partir da reação, eu vou estabelecer as minhas proporções e vou saber a velocidade dessa reação como um todo. Certinho? Vamos fazer agora um exemplo, onde eu vou dar justamente a concentração de uma substância e pedir todas as velocidades, inclusive a da reação. Depois a gente fala um pouquinho sobre velocidade instantânea. Ok? Vamos lá, continuando. Aquele velho bate e volta. Então vamos aqui ao exemplozinho. Né? Então vamos embora. Na reação genérica, 2A mais 3B, produzindo C e 2D. Então, só brincando, eu já sei que A e B são reagentes, vão diminuir a concentração. Caso eu calcule essa velocidade, se eu não usar módulo, eu já sei que vai encontrar negativo. Professor, de novo, posso calcular direto positivo? Pode. Aí quem vai definir isso tudo é a questão. Se a questão botar todas as opções como negativo, todas as opções como positivo, positivo e negativo, então quem vai dizer isso, de novo, é a questão. O importante é você, de novo, saber se der negativo, é reagente. Pronto. Então, já sei que essas concentrações estão diminuindo e C e D estão aumentando. Vamos lá. Observou-se a seguinte variação na quantidade de A em função do tempo. Então, vamos lá. Tempo, eu tenho aqui 0, 5, 10 e 15 minutos. E quantidade de matéria de A, 0,4, 0,3, 0,1, 0,025. Está dentro, primeiro, do padrão esperado para uma substância como reagente? Lógico. Com o passar do tempo, essa concentração, essa quantidade de matéria, nesse caso, ela está diminuindo. Pronto, bonitinho. Podemos fazer algumas observações antes? Sim, vamos embora. Posso afirmar que essa velocidade com que A está reagindo, ela é constante? Como é que eu vou visualizar isso? Como é que eu sei que uma velocidade é constante? E em cada intervalo de tempo, 0 a 5, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, a concentração está tendo a mesma variação. É isso que está ocorrendo? Nos primeiros 5 minutos, eu variei em 0,1. Já nos próximos 5 minutos, eu variei em 0,2 mols. E de 10 a 15, eu variei de 0,1 a 0,025. Eu variei 0,725. Então, a variação está sendo igual? Não. Está havendo variação nessas quantidades no mesmo intervalo de tempo. Então, eu posso afirmar que essa velocidade dessa substância A não é uma velocidade constante. Lembre que a gente está estudando físico-química. Às vezes é mais visual e sim física. Então, traga da física para a química. Se um carro percorre os primeiros 2 minutos a 100 por hora e o outro próximo minuto a 80 por hora e o próximo a 200, a velocidade do carro não é constante. Está vendo? Ou aceleração ou desaceleração, a mesma coisa. Então, traga da física, por isso, de novo, que o nome é físico-química, aspectos físicos da minha química. A velocidade desse carro está sendo constante? Não. No primeiro intervalo de tempo de 5 minutos, ele variou em 0,1, depois ele variou em 0,2, já não é. Então, houve um aumento de velocidade. Depois, eu variei de 0,1 para 0,025. A velocidade diminuiu, porque a variação também diminuiu. Então, esse é que é importante vocês entenderem nessa parte. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o que é que ele pede. Então, ele quer que a gente dê a velocidade, deu o tempo, deu a quantidade de matéria de ar, e está pedindo para a gente calcular o quê? A velocidade média de todas as substâncias no intervalo, e da reação, me perdoe, no intervalo de 0 a 10 minutos. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar de 0 a 10, então peguei aqui de 0 a 10, qual é o meu intervalo de variação de concentração? Qual é a substância que eu vou calcular a velocidade? Lógico que A, que é a única que eu tenho. Agora, se eu sei a velocidade de A, automaticamente eu já sei a velocidade de todo mundo. Vamos brincar antes de fazer? Eu já sei que a velocidade de A é igual à de D. Sei que a de A é o dobro da de C. Né? Sei que a de B é 1,5 vezes maior do que a de A, ou 3 meios da de A. Posso dizer que a de B é 3 vezes maior do que a de C. E a reação? Que a gente acabou de falar.
que a reação à velocidade proporcional a 1 mol. Então, eu posso brincar e dizer que a da reação é igual a de C. Ou dizer que é a de A dividido por 2, a de B dividido por 3, ou a de D dividido por 2. Então, na verdade, é um problema muito fácil, um problema bem físico na química. Então, eu vou tratar A como meu carro, como meu móvel, calcular a sua velocidade e estabelecer a minha proporção. Então, bora. Quem será a velocidade de A? Fazendo, com calma, será a variação de concentração, que é a concentração final, que é 0,1 menos 0,4 dividido pelo meu intervalo de tempo. Intervalo de tempo que de 0 a 10, lógico, 10 minutos. Vou encontrar, com calma, menos 0,3 dividido por 10 igual a menos 0,03. Ou eu posso já usar uma função modular. O menos está me indicando que ele é um reagente, ótimo. Mas eu posso dizer, então, que a velocidade de A vai ser, então, de 0,03, o quê? Mol por minuto, mol por minuto. Essa seria a minha velocidade de A, 0,03 mol por minuto, porque eu usei um módulo aqui apenas para extrair esse negativo. De novo, professor, eu já posso fazer direto e colocar positivo? Pode. Quem vai definir qual é a opção? Essa aqui é uma questão de marcar X. Velocidade de A, 0,03. B, menos 0,03. É lógico que eu vou ter que botar menos, porque eu encontrei a velocidade negativa. Mas se tivesse 0,03, 0,02, 0,05, aí claro que ele usou a função modular. Não morre de véspera. Quem vai definir é a questão. A única coisa que a gente está discutindo é que o menos indicará um reagente. Pronto? Quem será a minha velocidade de B? Bom, aí a gente pode fazer algumas brincadeiras, Ou eu posso dizer que a de B é 3 meios da de A, ou eu posso fazer uma regra de 3. Depende muito de cada um. Eu sei que a velocidade de B vai ser 3 sobre 2 da velocidade de A. Ou, para quem não gosta, eu posso dizer que para cada 2 mols de A está para 3 de B. Portanto, 0,03 estaria para X. Cada um faz do jeito que quiser. Ou então faz o seguinte, 1,5 vezes A. Que vai dar, justamente foi ótimo, justamente 0,045. Então, vou encontrar que X vai ser igual a 0,09 por 2, que vai dar 0,045 mol por minuto. O resto é fácil, Quem vai ser a velocidade de C? A velocidade de C vai ser a metade da de A. E a de D igual a de A. Então, vamos embora. A velocidade de C vai ser a velocidade de A dividido por 2. Posso fazer direto, nesse caso, vai ficar 0,03 dividido por 2, que vai dar 0,015 mol por minuto. A velocidade de D vai ser igual à velocidade de A, que é igual a 0,03 mol por minuto. Tranquilo? E a da reação? Ora, da reação a gente já fez, na verdade. Se a partir do momento que você encontrou a velocidade de C e C só tem 1 mol, você já encontrou a reação. Ou até mesmo quando você acabou de calcular a velocidade de A, você já fez logo na raciocínio direto. Se A está para 2, a reação vai estar pela metade. Então vamos brincar primeiro. Quem seria da reação? Seria a velocidade de A dividido por 2, vai ser a velocidade de B dividido por 3, que vai ser igual à velocidade de C, que vai ser igual a de D dividido por 2. Isso tudo é a mesma coisa que 0,015 mol por minuto. Pronto, aí. Não tem problema mais desse tópico, não existe problema mais difícil do que esse. O importante é você lembrar, velocidade em mol, claro, aí nesse caso está facilitando. Eu falei que não poderia ter mais difícil. Se ele me desse massa aqui, eu não poderia dizer que 2 gramas de A produz 3 de B, porque cada substância tem a sua massa.
Concorda comigo? Então, eu sinceramente, ou faria uma estequiometria, ou eu acho mais fácil, talvez, calcular o número de mols de ar. Pelo número de mols de ar, eu estabeleço a proporção. Aí fica a critério de cada um. Aí existe aí como cada um também visualiza e acha melhor fazer sua questão. O importante é entender o que é a velocidade da substância, cada uma tem a sua, são vários carros, né, independentes, né, fazendo parte da mesma equipe, mas cada carro é diferente, e a reação, que é um padrão só para os 4, a velocidade para 1 mol. Certo? Pronto. Essa foi a primeira partezinha. Falta só um tópicozinho, aquele bate e volta aqui rapidinho, para a gente ver velocidade instantânea, quando o limite de tempo, nesse caso, agora vai tender a 0. Como a gente visualiza? Como pode calcular, né, essa velocidade? Como é que eu visualizo e defino ela? Vamos lá. Aquele bate e volta de sempre, a gente continua lá.